Não é? O Luca teria que ter mais algumas coisas. E uma das que mais me fascina, e a gente tem atuado um pouco nessa área também, é que as proteínas, as unidades fundamentais, os polímeros fundamentais da vida, as proteínas, teriam que ter uma característica muito particular e especial. Todos os aminoácidos dessas proteínas deveriam ter a mesma quiralidade. E se nós formos avaliar a vida hoje, teria que ser a quiralidade L. Bom, químicos, não é? Se você não é químico, acho que você também sabe disso. A maioria dos aminoácidos, dos 20, os 19, apresentam esse fenômeno da quiralidade, não é? É como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Processos não guiados formam os dois, numa mistura racêmica, proporção 1:1. Mas será que proteínas são viáveis com misturas racêmicas? Não. A gente sabe disso, não é? Forma em proteína é tudo, é tudo. E é a estrutura tridimensional. Então, para que as proteínas desse do Luquinha, pudessem ser funcionais, todos os aminoácidos teriam que ser ou L ou D. A gente acha, né, pelo que a gente observa hoje na vida, L. Por quê? Você já se perguntou isso? Porque é o seguinte, olha, imagine um desses aminoácidos, você trocar de L por D. O que vai acontecer? O que estava virado para a direita vai passar a estar virado para a esquerda. Você destruiu a estrutura e a funcionalidade. E se você agora quer colocar aminoácidos racêmicos em toda a sua estrutura, aquela única estrutura funcional, que já dá um trabalho imenso para você gerar. O Stephen Meyer fez os cálculos hoje cedo, não é? Uma probabilidade, uma proteína com 150 aminoácidos seria uma probabilidade em 20 elevado a 150. Agora, para os aminoácidos quirais, você teria que encontrar, selecionar, aumentar a sua seletividade, a sua restrição, num termo adicional, 2 elevado a 150. A homoquiralidade, nesse caso, passa a ser essencial, porque as proteínas funcionais teriam que ter os aminoácidos todos voltados para um único lado. Se você troca qualquer um desses e tenta fazer proteínas com misturas racêmicas, você gera uma enormidade de formas não funcionais. Então, a vida, gente, ela é inviável com moléculas racêmicas, não é? Proteínas têm que apresentar quiralidade. Isso é uma restrição da sua função, que é fruto da sua tridimensionalidade. Então, o Luca deveria ter desenvolvido um mecanismo que pudesse selecionar aminoácidos com uma quiralidade específica. A gente que é químico, a gente sabe que isso é muito difícil, não é? Muito bem. Mas será que só seria isso? Não é? A gente olha a quiralidade do DNA e percebe que todos os nucleotídeos têm também pureza de quiralidade. E o que é mais interessante é a gente observar que aí, nesse caso, os nucleotídeos são D. A outra, um é mão direita, outra mão esquerda, não é? Nesse caso, mão direita, D. Por que isso é fundamental também para os nucleotídeos? Porque a dupla hélice do DNA seria destruída se você trocar qualquer um desses nucleotídeos por um nucleotídeo com a orientação errada, invertida. Você também destrói a função do DNA. É na dupla hélice que ele é capaz de processar e armazenar informação. Então, o que teria acontecido com o Luca? Ele teria que ter um mecanismo para selecionar aminoácidos L e nucleotídeos D. Então, são 2 milagres químicos, não é? Ao mesmo tempo que estariam ocorrendo no Luca.
O que mais que o Luca precisaria ter? Ele precisaria ter um código, algum tipo de código para processar a informação. Muito provavelmente, o Luca, como a gente sabe, né, o modelo evolutivo, inclusive, assume isso. Ele teria o código 4x3. Por quê? A gente sabe que, para construir proteínas, do ponto de vista químico, os 20 aminoácidos são essenciais. É o mínimo necessário em termos de equilíbrio e variedade de forças intermoleculares para você conseguir moldar a forma tridimensional de suas proteínas. Então, vocês têm os aminoácidos polares, iônicos e aniônicos, e você tem 4 ou 5 de cada classe, dando uma graduação de forças intermoleculares. Então, você precisaria de um código 4x3, porque você precisa de, no mínimo, 64 códons. Por quê? 20 para expressar os aminoácidos, você tem código de pontuação, de terminação, você precisa redundância nos códigos, porque o sistema de cópia, de copiar essa sequência, ele erra. Então, quando errar, você tem que corrigir esse erro com redundância. Então, ele precisaria de um código 4x3. É interessante a gente observar que o código 4x3 é a forma, em termos de codificação, mais eficiente de você transmitir informação. E o Luca, não é, conseguiu selecionar esse código mais eficiente. Olha, e por que seria esse código 4x3 que a gente conhece desde o início? Porque será que códigos evoluem? O código é universal, não é? O código das histonas também é universal. A vida nos mostra que códigos não evoluem. Por quê? Um exemplo que foi dado nesse simpósio, eu estou usando aqui também, imagine o seu computador, ele trabalha com código ASCII, não é? E tem uma letra lá, tem uma sequência lá de bits, um byte, que expressa a letra A. Eu vou ler aqui para você, é o 01000001. Imagine uma mutação no código ASCII que trocasse a letra A por uma letra W, Z. O que aconteceria com o seu sistema? Um prejuízo local? Não. Toda a sua lógica do código estaria aniquilada, arruinada. O seu computador, né, se acontecer uma mutação no seu computador, no código, todos os seus papers, arquivos, cartas estão arruinados. A letra A foi trocada pela letra Z. Todos os programas estariam arruinados. O seu computador você pode jogar fora. Então, códigos, gente, são imutáveis. A vida nos mostra isso. O código é universal. O código das histonas é preservado. Todos os filos, né, têm o mesmo código. Então, códigos são feitos prontos, com toda a lógica de codificação e interpretação pré-estabelecida, e são a todo custo preservados, porque senão o sistema ele é arruinado. Então, o Luca deveria ter esse código. Bom, será que só isso, gente? Não, tem mais um problema, não é? A gente percebe hoje na vida que quando o DNA é copiado, ocorrem erros, e hoje está em torno de 1%, né? Vamos imaginar a evolução química. Então, provavelmente no Luca, o erro ou era de 1% ou ainda maior. Então, o que é que o Luca precisava? De um sistema de correção. Imagine, né, um manual de montagem da vida, né? Você vai copiar esse manual e tem um erro de 1%, 2%, arruinada a vida. Então, aqui é um outro dilema, né? Ovo-galinha. O que veio primeiro, o DNA e o seu código ou o sistema de correção? Sem a correção, a vida estaria arruinada, não é? Então, o Luca deveria ter, ao mesmo tempo, né, o código e já um mecanismo de correção. Existe um outro grande problema, né? É o maior dilema ovo-galinha da vida. O Luca, provavelmente, gente, ele deveria ter já os DNAs e as proteínas prontas. Por quê? Porque o DNA sintetiza proteínas. E para sintetizar o DNA, a gente precisa de um conjunto de proteínas e enzimas. Não é um dilema ovo-galinha muito grande.
E as pessoas ficam tentando dizer, não, veio o ovo primeiro, veio a galinha, e ninguém admite que o ovo e a galinha estavam juntos, mas não há como, a gente vai ver também algumas colocações que eu vou fazer mais à frente, a gente sair fora desse dilema. Parece, gente, tudo indica que o DNA e as proteínas já deveriam estar lá no Luca, desde o início. O ovo e a galinha, desde o início. A gente vai ver algumas tentativas de sair fora desse dilema.